Sr. Presidente. Sr. Professor José Adelino Maltês, ensinou-me o meu pai que quem diz o que quer ouve o que não quer. E aquilo que lhe vou dizer, Sr. Professor, é que tenho enorme consideração intelectual e política por si e pelas suas opiniões, mas lhe não admito que o Sr. Professor tenha vindo aqui dizer que isto é um problema dos reacionários portugueses. Porque o partido que aqui represento subscreve, foi exatamente isto que está aqui citado, o partido que aqui represento subscreve uma proposta de alteração ao projeto de lei do PAN, que sabe muito bem qual é a intenção dessa mesma alteração. E dito, eu gostava de poder ter, se pudesse ter, tranquilidade para poder expor, se fosse possível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dito isto, dizer-lhe assim, o senhor professor começou por dizer que houve pouco cuidado na análise da matéria. Eu queria-lhe, com todo o respeito, devolver o mimo, dizendo-lhe que se o senhor professor tivesse tido maior cuidado na análise da matéria, não teria dito, como aqui disse, que o senhor professor, como cidadão português, terá a honra de constar, de fazer as declarações que têm que fazer os serviços secretos portugueses. Sabe porquê? Porque não tem que constar, a não ser que o senhor professor eventualmente queira, e tem todo o direito disso, e aliás, até devo dizer que o país tem honra nisso, exercer funções públicas. Porque estes objetivos legislativos, ou estas injunções legiferantes, como lhe chamou, não têm como objetivo a devassidão da vida dos cidadãos. Têm como objetivo apenas a prestação de informações que não são mais do que uma declaração de interesses para aqueles cidadãos que queiram exercer cargos políticos ou altos cargos públicos. E mais nenhum cidadão. Nós não queremos saber quem faz parte da maçonaria, da Opus Dei ou de quaisquer outras entidades, que, aliás, o PSD teve o cuidado de não discriminar, devo dizer-lhe, porque estou incomodado com aquilo que eu vi, candidamente e passivamente. Porque aquilo que o PSD faz na sua proposta é muito simples. Primeiro, como associações discretas ou mesmo secretas pressupõem juízos de valor e são conceitos indeterminados, nós não sabemos o que é que são associações discretas, como está na proposta do PAN. Afastamo-nos disso. E, portanto, segundo, não queríamos discriminar, discriminação que, na nossa opinião, é intolerável. Organizações como a maçonaria, o senhor professor aqui declarou pertencer ao Grêmio Lusitano e que foi, portanto, chamado pelo Partido Socialista, não percebemos que a maçonaria, a Opus Dei, tenha uma perigosidade diferente de qualquer outra associação que exista no nosso país. É assim. E, portanto, a partir deste momento, aquilo que defendemos é quem seja titular de cargos políticos ou altos cargos públicos deve manifestar que pertence a associações, a quaisquer organizações. Isso é um pressuposto do exercício de funções públicas, que, aliás, eu dificilmente poderia ter melhores argumentos que aquele que o Sr. Professor aqui nos deu e que eu lhe quero agradecer. O Sr. Professor diz, vou citar mais uma vez, nós somos um fator de poder do Estado português. Eu que não sou da maçonaria, nem sou da Opus Dei, fico satisfeito e fico grato por manifestar, assim, de forma clara, que a maçonaria é um fator, estou a citar, respeitem-nos como valor fundamental para a democracia portuguesa, pois é exatamente isso. Portanto, primeiro esclarecimento, Sr. Professor, o que aqui se está a discutir nestas injunções legiferantes são obrigações declaratórias ou declarativas para quem ocupe cargos políticos ou altos cargos públicos nos termos da lei. Não são de voyeurismo associativo. Não queremos ter nada a ver com isso. Por isso não é uma norma reacionária, é um diploma que está a ser discutido de forma elevada. E devo dizer-lhe mais. O Sr. Professor fez citações de Fernando Pessoa. Eu cito-lhe António Arnaud. Os maçons devem, tendencialmente, arcar com a responsabilidade cívica da sua condição, com o intuito de se evitarem suspeitas sobre a maçonaria. O maçom devia afirmar-se voluntariamente como tal. E dizer-lhe o seguinte, eu tenho, desconhecendo, o maior respeito por aquele que terá sido, conheço umas passagens, não conheço outras, o papel da maçonaria na história de Portugal. Já disse publicamente várias vezes que há de ter sido, com certeza, espero eu, positivo, construtivo e no sentido da melhoria dos diplomas que estejam a ser discutidos. Voltando a António Arnaud, que o próprio reconhece de forma
enfim, tranquila, e que aliás eu elogio, disse que debateu, antes de subir a plenário, debateu no Grande Oriente Lusitano a Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. Se eu considero que esse debate é negativo para a democracia portuguesa de todo, eu não considero, nós não consideramos que ele seja negativo. A única coisa que consideramos é que ele deve ser conhecido. Nem sequer escrutinado, porque não tem a República que se imiscuir na vida das associações, que são privadas pela sua natureza. Mas tem que naturalmente saber aquilo que de forma absolutamente tranquila o senhor ex-grão-mestre do Grande Oriente Lusitano manifestou publicamente. E isto é, eu tenho muita dificuldade em perceber. Sinceramente, o senhor, aliás, eu devia ter começado por me considerar o provinciano vigilante, que o senhor, como o senhor professor classificou no seu artigo do Expresso, mas diz que, infelizmente, uma ação, quando se assume, está sempre amarrada a uma situação de inferioridade dialética. Senhor professor, eu não sei isso por não ser maçom, mas uma coisa lhe quero dizer, pois é exatamente isso que nós queremos alterar. Eu, que não tenho nada a ver com a maçonaria, e desconheço, tirando aquilo que dela sei, enfim, com muita ignorância, com certeza, não vejo nada de negativo ou que requeira ou suscite ou enfim, justifique que não seja conhecido. Acho, aliás, o contrário. Eu ficaria feliz, e quero lhe dizer que já tive ocasião de transmitir isto a uma pessoa que teve o cuidado de vir falar comigo da Opus Dei. Ficaria feliz fossem estas organizações, que são, na opinião do PSD, visadas diretamente na exposição de motivos do diploma do PAN, e mal, aliás já o expliquei, que fossem as próprias a usar esta iniciativa legislativa como sendo precisamente esta desmistificação de algo que às tantas é mistificado, muito para lá daquilo que justifica a sua mistificação. Eu tenho dificuldade, não pertencendo, em perceber este complexo persecutório, que até parece quase de inferioridade, quando deveria ser de superioridade. Como, aliás, o senhor professor aqui nos transmitiu, enfim, com inconfessado orgulho. Transmitiu-nos o orgulho que tem em pertencer a uma organização que é importante para a história de Portugal, e nós achamos que não há nenhuma... Nós, enfim, falo obviamente pela força política que represento, que não há nenhuma razão para não ter esse orgulho. E precisamente por isso é que não há nenhuma razão para que isso não seja conhecido na declaração de interesses que aqui se faz. E por isso... Termino, muito obrigado, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Diz o senhor professor que as matérias da maçonaria estão ao lado do Estado. Eu tenho aqui muitas citações que poderia utilizar. Aquilo que quero dizer e diz-me que não está para aturar os partidos portugueses. Eu, quando tenho que ir a menos de 120 na autoestrada, tenho que aturar os partidos portugueses. Sabe porquê, Sr. professor? Porque atura a democracia. Os partidos portugueses na democracia representativa são os que determinam as leis que nós cumprimos. E nós temos que as cumprir. Infelizmente, umas concordamos, com outras discordamos. Mas temos que as cumprir. Agora, disse também que todo o Parlamento é o sítio mais sagrado da maçonaria portuguesa. Disse, inclusive, o que aliás agradeço, que é a sua casa. De certeza todos se revêem nisto, mas ela é a casa dos portugueses. Ela não é só a casa... Não é um sítio sagrado da maçonaria, ela é um sítio sagrado da democracia, que, na minha opinião, permite-me se eu ofendo, é superior ao valor da própria maçonaria. Termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. O Sr. Professor começou por citar questões de natureza jurídica. Eu podia, já não tenho tempo, citar vários insignes juristas e constitucionalistas que discordam da opinião que aqui nos transmitiu. Mas vou dizer só que alegar assim, só, a sentença, o acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, dizer que aquilo que era pedido, e que ainda bem que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos definiu como definiu, era uma declaração de não pertença a uma loja maçónica, ou seja, era exigido uma declaração de não pertença para aceder a cargos públicos. Isto sim é persecutório e isto sim, connosco, e espero eu que nunca na democracia portuguesa, seja exigido em momento algum. Muito obrigado.